outra reverberação, que é importante, eu vou fechando aqui a minha fala, que é a própria formação desses sujeitos. Eu tenho o que ela implica em termos de repensar os projetos coletivos dessa sociedade. Primeiro, você está formando uma espécie de segmento de intelectuais indígenas. Isso tem um impacto importante nas relações políticas internas dessas comunidades. Além disso, você tem uma situação hoje de consolidação de territórios de algumas etnias, e é interessantíssimo e preocupante que a retomada de territórios não esteja se fazendo concomitante à elaboração de projetos coletivos de gestão territorial. O que nós estamos assistindo em algumas situações, e alguns dos estudantes da LCI têm preocupação em refletir sobre essa questão, é a reprodução dos modelos econômicos de atividades produtivas dos grupos que submetiam esses povos indígenas. Só para dar um exemplo, os casos de Pataxó-Ranhan, que hoje tem uma das maiores reservas, uma das áreas mais ricas do estado da Bahia, na região de Mata Atlântica, a reserva Caramuru-Paraguaçu, com 54 mil hectares. Eu fui um perito desse caso junto ao STF. Várias famílias estão controlando, por exemplo, a criação de gado, venda de gado, estão novamente realizando práticas, por exemplo, de arrendamento de terra nessa área para fazendeiros, ou seja, criando as condições que foram as condições que geraram o conflito que os expulsou da terra, promoveu a diáspora Pataxó durante mais de 60 anos. Então há uma necessidade de reflexão, de um retorno, né, dessa reflexão e da própria atuação dos organismos indigenistas para pensar, para que essas licenciaturas também sejam espaços de reflexão histórica dessas comunidades sobre o seu próprio passado recente, para curarem algumas sequelas históricas sérias de fracionamento político interno, que tem criado situações muito graves e que podem ter repercussões, inclusive, nesse quadro particularmente de retrocesso dos direitos sociais no Brasil. Eles servem de argumento, obviamente, para aqueles que são anti-indígenas, de mostrar, obviamente, que esses projetos não funcionam. Mas não tem coisas só negativas, obviamente. Eu só estou mostrando as coisas positivas e negativas, mas eu não sou um romântico, eu sou um realista. Eu gostaria também, portanto, de ter fechado a minha discussão, colocando, portanto, que a educação em contextos interétnicos, ela promove um diálogo intercultural, e a interculturalidade é um conceito muito usado, mas pouco refletido, eu acho, talvez excessivamente romantizado. É importante lembrar que todo diálogo tem riscos de várias ordens. Arjun Apadurai escreveu um texto num encontro promovido pela Fundação Carlos Chupel, que é um livro chamado Podemos Viver Sem o Outro, e o texto dele é Diálogos e Riscos da Convivialidade Intercultural. Então, uma das coisas que ele coloca lá é a necessidade de promover, antes de começar a dialogar com outros, debates internos para tentar sanar os próprios conflitos, né? Claro que tem um contexto muito específico do que ele está falando, mas eu acho que é possível transpor a discussão tanto para os debates internos que as comunidades indígenas devem promover para efetivamente dialogarem com a sociedade nacional em termos de quais são os seus projetos societários para construir junto conosco no espaço acadêmico, quanto o debate interno que a universidade precisa fazer para incluir esses sujeitos em relações mais simétricas de diálogo. Eu acho que a universidade precisa ainda, efetivamente, eu estou fechando o cara, discutir, por exemplo, quais os impactos epistemológicos da presença dos povos tradicionais dentro da universidade, coisa que a universidade não está disposta a fazer. E, portanto, a luta é uma luta não só política, como é uma luta acadêmica, né? É uma luta discursiva. Eu vou, por exemplo, só fechar aqui com vou lançar duas provocações, né? 3 autores têm perspectivas diferentes, 2 deles
alinhados, digamos, ao que nós chamamos de estudos pós-coloniais, como Antônio Souza Santos e Catarina Morton, defendem a criação. Primeiro, o Antônio Souza Santos fala de epistemologias para consagrar esses povos, ou para, digamos, definir conhecimentos tradicionais, né, que não são considerados para a ciência ocidental. Catarina Morton, inclusive, defende, é membro de uma universidade indígena no Equador. Vários setores, alguns segmentos do movimento negro e do movimento indígena defendem a criação de universidades indígenas. Eu confesso que eu tenho certas reservas, porque eu temo que seja exatamente isso que o pensamento dominante quer. A guetificação dos conhecimentos indígenas, negros, universidade feminista, universidade gay, universidade queer, universidade negra. Fiquem aí nos cantos de vocês e deixem a universidade para a gente. E uma outra questão que eu coloco, é preciso efetivamente chamar de epistemologia ou de filosofia os conhecimentos dos outros? Para serem reconhecidos, eles precisam ser nomeados pelas nossas categorias? Seria isso também uma forma de colonização? Muito obrigado. Muito obrigado, professor Marcos, pela sua exposição. Vamos ouvir agora a professora Jaqueline Barbosa, ela vai apresentar. Cheguei a obedecer mais ou menos. Vou para lá para frente para a gente. E migrar. Virar a plateia. Olá. É bom que a gente enche mais lá de cá. Você vai ficar com mais plateia. Não, a gente te abraça. Nós te abraçamos. Estamos no grande ciclo, sinta o ciclo. Faremos depois o ritual. Então, boa tarde a todos e a todas. Inicialmente eu gostaria de agradecer a acolhida no evento da professora Ana Ladelina e parabenizar também a organização do mesmo pela forma como as atividades têm sido encaminhadas. Vou tentar organizei para trazer um pouco da experiência do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência para a Diversidade, tanto na perspectiva dos programas que trabalham com a educação do campo, quanto aqueles que são voltados especificamente para os povos indígenas. E nessa conversa, dá um destaque ao programa que me traz aqui, que é o PIB de Diversidade lá do Campus Acadêmico do Agreste, da UFPE, e que trabalha especificamente com os povos indígenas de Pernambuco. Logicamente que a temática do evento, ela nos instiga, quando traz os indígenas, e que estão aí localizados nesses 15 municípios. Então, essa dinâmica do trabalho foi nos ensinando a pensar outras formas. Inicialmente rompemos com esse formato disciplinar apresentado pela CAPES e ao mesmo tempo nos desafiamos a pensar uma outra dinâmica para atender aos objetivos apresentados. E aí o núcleo dessas aprendizagens vem sendo a valorização das histórias desses povos, dos sujeitos, particularmente. E em diálogo com essa história, a gente também, história de vida, os percursos formativos, a gente tem como base aí o
do diálogo com a comunidade. Então, o diálogo com a comunidade ele é um diálogo imprescindível no desenvolvimento do PIBID de diversidade. Por quê? É junto com essa comunidade que vamos pensando a elaboração das ações a serem desencadeadas, né, nos povos. Logicamente que ela não é isolada, ela precisa estar articulada aos princípios da educação básica, né, a esse currículo que chega nas escolas, mas também a formação que esses universitários recebem via licenciatura intercultural indígena. E também, né, atender o capital de autoridade, que é quem financia o programa. Então, o desafio ele é triplo, né? É esse diálogo com a universidade, é o diálogo com a CAPES, mas também é o diálogo com a educação básica. E nesse diálogo, né, nós levamos em consideração os princípios da educação escolar indígena, né, que são constituídos pela interculturalidade, a organização, o bilinguismo, a terra, a identidade e a história, né? Que vão dialogando com os subprojetos do PIBID de Diversidade lá da UFPE. E aí a gente tem os saberes tradicionais como sendo a base, né, da construção desse conhecimento e tudo que vai se compondo esses saberes tradicionais a partir do que nos é apresentado como urgente para o trabalho a ser desencadeado. Então tem o trabalho lá com a educação inclusiva, a gestão da educação escolar indígena, os processos próprios de ensino-aprendizagem, a língua, a leitura e a produção de texto, a arte indígena e o bem viver e tecnologias. Algumas temáticas mais conhecidas por nós, outras temáticas desafiadoras, principalmente para o público não indígena, que é o público que compõe, né, o grupo de coordenação institucional e coordenadores de área, porque os demais, os universitários e os supervisores, são todos indígenas. E aí como é que encontra-se hoje, né, o campo de atendimento, né, do PIBID de Diversidade em Pernambuco? Essa fonte é do Sistema de Acompanhamento das Escolas do PIBID, que foi registrado agora em 2016. Então, atualmente nós estamos em 70 escolas dos povos indígenas. Essas 70 escolas, elas têm 9.111 estudantes, e desses 9.111 estudantes, nós atendemos via PIBID Diversidade 2.058 deles, né? Então, um trabalho desafiador diante de um contexto de ausência de recursos. O recurso hoje que nos é reservado é apenas a garantia da bolsa. Desde 2014 que a CAPES não encaminha a segunda parcela, né, dos recursos que foram aprovados. Então, é um outro desafio. E aí, né, nessa dinâmica, a gente precisou também ir compreendendo que trajetória é essa dos povos indígenas, né, a ponto de defenderem essa educação específica e diferenciada. E aí a gente vai, né, acessando essas redes de formação dos educadores indígenas e encontramos nessa rede, né, logicamente, a comissão dos professores indígenas, né, que vai perpassando por todos os depoimentos, né, dos 68 universitários de uma turma de aproximadamente 170 universitários do curso intercultural que temos atualmente lá no campus. Mas junto com a comissão dos professores indígenas, uma outra rede acessada é justamente a Secretaria de Educação. Então, os indígenas se utilizam das formações da Secretaria de Educação também para, de alguma forma, né, ampliar esse conhecimento que vai sendo desencadeado no âmbito escolar. Mas não se pode desconsiderar outras redes, né, que são citadas pelos próprios indígenas. Os programas institucionais.
Então, o PET, né? E o Programa de Educação Tutorial, que também tem um grupo de indígenas que compõe, e também o PIBI de Diversidade, né? Tendo em vista que essa é a segunda edição. Mas também os cursos, né, de curta e longa duração, né, as especializações, os cursos de aperfeiçoamento que são ofertados, né, nesse seu trajeto. E a FUNAI, embora que com a presença menor do que as demais redes, ela também é uma rede, né, que foi acessada por um grupo de indígenas. E tem aqueles que não se sentiram à vontade também para responder. Então, ou seja, esse arsenal, né, de informação, de redes acessadas pelos indígenas, nos dizem do lugar dessa especificidade. Então é preciso conhecer o que é essa comissão dos professores indígenas, para poder, né, dialogar com esses conhecimentos, com essas exigências da CAPES e ao mesmo tempo com o trabalho que vem sendo desencadeado na universidade. É pensar o tempo, né, o lugar, os sujeitos dessa formação. Então, ou seja, o acesso a essa rede vai nos ajudando a mapear qual é o trajeto dos professores indígenas de Pernambuco e, ao mesmo tempo, quais são os desafios que são colocados para a universidade nesse diálogo. E aí tem um depoimento de uma educadora, um educador indígena, que diz o seguinte: a COPIP, na verdade, ela é a cabeça de tudo, né? Porque a COPIP é composta de lideranças. A COPIP, ela vem de um conselho interno. E aí, ela vem lá dos povos, articulada por um conselho interno. Aí ela vem para a briga, cara a cara com o governo. É ela que abre esses caminhos. Na verdade, é a COPIP que abre esses caminhos e que faz com que hoje nós estejamos aqui. Então, ou seja, aqui é o lugar de uma luta que não começou só com a presença do curso intercultural indígena na universidade, mas uma luta que vem, né, sendo desencadeada ao longo dos anos e na relação com esses sujeitos e outros sujeitos que foram se inserindo também nessa luta. E aí, que conhecimentos são acessados por essas redes? Então, os indígenas, eles apontam, né, diferentes conhecimentos, mas queria destacar um conhecimento que perpassa, que é esse conhecimento para a vida, para a atuação profissional e para a luta dos movimentos. Então, ou seja, lugar de se aprender para os povos indígenas não encontra-se restrito apenas ao espaço da escola, apenas à sala de aula. É um espaço mais amplo, é um espaço onde se luta, é nos movimentos sociais, é nas retomadas, né, quando eles vão, né, defender, lutar pelo direito da terra. E aí uma educadora do povo Aticum vai dizer o seguinte: eu posso ser tudo o que você é, sem deixar de ser o que eu sou. Não importa onde eu vá, o que eu faça, o que eu possa aprender a mais, mas eu nunca vou deixar de ser indígena, de ser uma índia Aticum. Então, ou seja, a questão da identidade. Então, ou seja, não adianta as exigências da universidade irem numa direção oposta àquilo que é defendido pelo movimento indígena, pela comissão dos professores indígenas. Por quê? A gente pode até atender a esse capital de autoridade, mas a gente vai encontrar formas, né, de romper esse lugar, criando nossa própria linguagem. E assim vem sendo. E aí tem um elemento que me chamou a atenção quando a gente chega nessas contribuições advindas dos espaços formativos. Porque esse mito, né, de que os povos indígenas, abre aspas, são aproveitadores, fecha aspas, encontra-se muito vinculado, às vezes, à questão financeira, né? Então, de alguma forma, né, ser indígena no cenário, nem posso dizer mais atual, mas de alguns meses atrás ou anos atrás, pelas várias legislações que defendia esse direito e essa formação, traria algum tipo de vantagem, né, no acesso a esses
superior. E aí quando a gente encontra, né, dos 68 professores entrevistados, apenas 3 dizendo que a contribuição desses espaços é financeira, isso cai por terra, né, faz cair por terra esse discurso, né, de que há um elemento aí do se aproveitar financeiramente desses espaços. O que fica para nós é que essa contribuição ela vai muito mais na direção de uma reafirmação étnica. Então esses espaços, essas formações, né, seja em cursos de longa ou curta duração, ela ajuda esse grupo a se reafirmar etnicamente. E aí, a dinâmica do PIBID de Pernambuco, ela atende, né, esse capital de autoridade, né, mas também ela cria outras estratégias para garantir esse conhecimento que é defendido pelos povos indígenas. Então hoje, por exemplo, nós temos aqui a Fundação Joaquim Nabuco, onde estamos com um projeto em desenvolvimento, que é o Rede Indígena, para garantir, né, a produção de materiais didáticos, mas não só isso. Audiovisuais, mas não só isso. Mas dizer que esses sujeitos têm uma história e essa história ela não pode ser contada por outros a não ser eles mesmos. Então, ou seja, a produção audiovisual, né, que está em processo de finalização, ela vai anunciar o trajeto de luta dos povos indígenas de Pernambuco, mas também essa chegada na educação escolar indígena. E os materiais e produtos que vêm na sequência vão dizer da especificidade desses saberes tradicionais, né, tão requeridos pelos povos indígenas. Então daqui também tem aqui outras redes, né, a COPIP é uma rede intrínseca, né, desse movimento, né. Não podemos desconsiderar o MEC, né, porque afinal de contas nós temos alguns elementos, né, que garantem que tem que ser cumprido para que esse programa ele, né, mantenha o seu funcionamento. A CAPES, também outras redes que vão se inserindo, que é o Fórum dos Coordenadores do PIBID, tanto em nível nacional, como em nível regional, como em nível estadual. Então, ou seja, esse diálogo com os diversos sujeitos que estão no território nacional nos ajudam, né, a pensar em outras estratégias que rompam com esse lugar de autoridade único e exclusivo por um órgão financiador. E aí, né, desculpem aí, na verdade ficou sobreposto um no outro, mas é dizer, né, que essa competência argumentativa, né, ela vem sendo trabalhada junto a esse sujeito no sentido de ofertar, né, esse processo de continuidade, independente da presença ou não de um programa institucional. Para mim, esse é o grande desafio, né? Deixarmos, né, nesse coletivo estratégias para que o sujeito ele permaneça presente nesses espaços sem permanecer única e exclusivamente vinculado a essa instituição e a esses outros sujeitos que não pertencem, né, à sua etnia. Então, é o desafio principal no sentido da gente não fazer com que esse projeto hegemônico ele seja novamente, né, supervalorizado diante dos demais, diante dos projetos, inclusive, dos povos indígenas. Como o meu tempo já se esgotou e eu estou concluindo, eu trago aqui o Miyakoto, moçambicano, escritor Miyakoto, quando ele, dos seus últimos produtos, que é Veneno de Deus, Remédio do Diabo, vai haver um diálogo, né, nesse cotidiano entre um médico e um mecânico naval. E aí, nesse diálogo, né, o médico vai dizer o seguinte: então, meu amigo, está melhor? Aí o mecânico naval vai dizer: eu só melhoro quando deixo de ser eu. Gosto de o ver assim, sempre filósofo. Desculpe, doutor Sidônio, afirma o velho. Eu gosto de o ver, mas não gosto que me visite.
Ora, estamos pessimistas hoje? Então, me diga, qual é a cura da minha doença, doutor? Viver é que não tem cura, caro amigo. Então, ou seja, parece que estamos nesses tempos querendo a receita para sair desses tempos de exceção, mas a gente não vai encontrar. Né? São nessas estratégias, né, subversivas, poderíamos dizer, que a gente vai ampliando esse diálogo, né, reafirmando o princípio da coletividade, né, no sentido de garantir uma formação humana de pertencimento do sujeito sem que essa identidade ela seja perdida. E aí, para finalizar, agora realmente para finalizar, finalizando, eu encerro com a imagem da professora liderança Tilene Pajeú, né? Pretinha Trucar, por todas as acusações, né, que circularam na última semana em relação ao trabalho que ela desenvolveu junto com os estudantes indígenas lá em Cabrobó. Né? Ofensas advindas de jornalista da Veja, né? Logicamente que um meio de comunicação não confiável, mas que tem essa liberdade de se fazer chegar onde não desejaríamos. Né? E infelizmente também reafirmado, né, pelo próprio ministro da Educação, né, o Mendonça Filho, que infelizmente é pernambucano. Então estamos lançando a campanha Somos Todos Pretinha Trucar, porque a luta de Pretinha também é nossa. Enquanto a gente ainda pode lutar. Enquanto pretinhos encontram-se entre nós, né, levando para outros territórios esse princípio da coletividade. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Tudo bem? Eu gostaria de agradecer primeiramente o convite muito gentil da professora Jaqueline Barbosa, né, que eu tive a ocasião de conhecer no momento de formulação desse projeto institucional que eu vou falar para vocês. Né? A Jaqueline me convidou para fazer parte dessa mesa, para falar deste projeto e um pouco sobre a Fundação Joaquim Nabuco, o trabalho da Fundação Joaquim Nabuco na temática da educação e relações étnico-raciais. Bom, antes de começar a minha fala, né, eu me lembrei do momento que o professor Marcos, né, estava falando, fazendo suas provocações, né,